Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente vai dar início ao seminário Liberdade de Expressão em Campanhas Eleitorais 2018. Esse é o primeiro evento do convênio internacional estabelecido entre o ICENOVA, o Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, do Observatório de Comunicação e Liberdade de Expressão e Censura aqui da ECA, o OBCOM, e do Instituto Palavra Aberta. Iniciado em 2018, ele tem como objetivo a realização do projeto de pesquisa Liberdade de Expressão e de Imprensa, uma análise comparativa dos processos eleitorais em Portugal e no Brasil de 2018 e 2019. A pesquisa realizada aqui no Brasil monitorou as notícias de veículos de comunicação on e offline relativas ao processo eleitoral de 2018, sob a ótica da liberdade de expressão e imprensa, e os resultados foram publicados em um livro que a gente vai lançar hoje às 19 horas, estão todos convidados. A obra, assim como esse seminário, abordam questões como a crise da democracia, desglobalização, guerra fria cultural e o papel da imprensa diante dos desafios das redes sociais, o impacto das fake news, entre outros temas que a gente viveu na campanha eleitoral do ano passado. Então, para começar o evento, a gente vai chamar aqui a Maria Cristina Castilho Costa, vice-chefe do Departamento de Comunicações e Artes da ECA e coordenadora do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, OBCOM ECA USP. Por favor, Cris. Também vamos convidar a Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta. E o Eneus Trindade Barreto Lima, membro titular da Comissão Coordenadora do Programa Ciências da Comunicação PPG-Com ECA USP. Boa tarde a todos. Está funcionando? Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês e dizer o quanto nós, do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, da USP, estamos contentes em dar início a esse seminário sobre campanhas eleitorais de 2018 e liberdade de expressão. Como vocês todos presenciaram, foi uma época bastante complicada e fizemos uma pesquisa com 10 meses de trabalho e estamos publicando um livro. Então, é uma pesquisa em tempo recorde e com uma parceria extremamente importante que é do IC Nova de Lisboa,
na pessoa da professora doutora Isabel Ferran Cunha, e o Instituto Palavra Aberta, na pessoa da Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Quero agradecer também o apoio do Departamento de Comunicações e Artes. Eu estou aqui abrindo essa sessão em nome da professora doutora Maria Cristina Mungioli, que está no momento numa reunião com a direção, e queria agradecer também o apoio do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação e agradecer a presença do professor doutor Eneus Trindade, que está aqui representando o BPGcom. Agradecer a vocês que estão sempre nos apoiando, ao professor Adilson Citelli, que está aqui também, e espero que nós tenhamos uma jornada bastante intensa e debatedora. Obrigada. Onde que desliga? Olá, boa tarde a todos. É sempre uma alegria enorme poder participar ao lado da Cristina e de todos vocês desses eventos que nós promovemos aqui, fruto de uma parceria extremamente frutífera e que tem gerado grandes debates, grandes publicações e estudos no ambiente de liberdade de expressão que nós vivemos. O Instituto Palavra Aberta tem como missão a promoção e a defesa da liberdade de expressão, e um dos nossos pilares principais é justamente o incentivo à produção acadêmica na área de liberdades. Então, essa parceria com a Inova de Lisboa e com o OBCom só reforça a importância de discutirmos, mesmo 30 anos após a conquista, né, da Constituição de 88, que garantiu a plena liberdade de expressão a todos nós, desse direito fundamental. Quer dizer, o ano passado, as eleições foram marcadas por uma polarização absurda, por uma guerra colocada nas redes sociais, por disputas nem sempre cordiais entre os candidatos, e o que nós sentimos foi a necessidade de pesquisar e de avaliar mesmo, analisar todo esse processo na ótica da liberdade de expressão. Foram 10 meses de trabalho, mas que nós chegamos aqui em abril, quer dizer, 6 meses depois, aos 100 dias, né, hoje completa 100 dias do novo governo, eleito em final de outubro, começo de novembro do ano passado, com uma pesquisa consolidada, pronta e que será apresentada num livro que lançamos no final da tarde de hoje. Então, isso é para a gente um motivo de muito orgulho. E queria agradecer, Cristina, a você por ter liderado esse projeto, ao Walter por ter sido orientador, organizador também desse trabalho, a Jaque e a Saula, do lado do Palavra Aberta, que fizeram um esforço enorme para fazer com que isso se tornasse realidade. E eu trouxe aqui, até saindo do escritório, eu falei, não, eu preciso reforçar o quão importante é essa parceria para a gente lá no Instituto. E olha isso, que lindo. Não é lindo? É lindo, vai, vamos combinar que é lindo. Eu fico até emocionada. Porque isso aqui é fruto de um trabalho realmente de pessoas que estão aqui dispostas a mudar o Brasil, né, e a reforçar esse direito tão forte que é a liberdade de expressão. Eu sou muito chorona, tá? Peço desculpas, mas eu fico emocionada porque eu acho que só com parcerias como essas é que a gente vai conseguir realmente reforçar esse direito fundamental. Então, eu convido a todos, os livros estão disponíveis para download no site do Palavra Aberta, também no site do OBCom, e também, se vocês quiserem a cópia impressa, peçam para a gente, para a Jaque, para a Saula, e então são todos esses aqui, 5 livros em 3 anos. É muito bom, né? Então, eu queria agradecer e, de novo, desejar que seja um dia bastante proveitoso e produtivo e que a gente consiga avançar ainda mais e continuar nessa parceria por muitos e muitos anos. Muito obrigada.
Bom, minhas palavras aqui são de boas-vindas, né? E cumprimentar a professora Cristina em nome do Departamento de Comunicações e Artes e também pela coordenação do OBCOM com a realização desses eventos e a parceria com Palavra Aberta, com ICNova, com a professora Isabel Ferran, que é uma grande parceira nossa lá de longa data aqui na Escola de Comunicações e Artes. O OBCOM tem uma tradição de mais de uma década nas pesquisas sobre liberdade de expressão aqui na ECA, né? Na linha de pesquisa de comunicação e cultura, né? E a gente tem cada vez mais, pelas circunstâncias atuais, a demanda de discutir a questão da liberdade de expressão. Houve uma época que a professora Cristina falava assim em alguns momentos, não sei se o meu tema está gerando demanda para orientações, e a gente vê que hoje essa realidade está completamente transformada, né? E o tema se torna mais do que emergente e necessário frente a toda uma crise moral e ética que o país vem vivendo. Não só o país, mas o mundo de uma forma geral, né? Então eu acho que esses 3 dias que vocês vão ter de trabalho aqui serão muito proveitosos para todos no sentido de discutir e poder também divulgar a produção do que vocês vêm fazendo em um trabalho coletivo que transcende os muros da universidade e que transcende também o espaço brasileiro, né, com a parceria lusófona aqui da professora Isabel Ferran. Então eu desejo a vocês uma excelente jornada de trabalho hoje e nos próximos dias que sucedem para a realização do evento, tá bom? Obrigada, Eneus. Obrigada, Patrícia. Agora, para continuar com o nosso evento, a gente vai pedir para ficar a professora Maria Cristina. E o tema discutido agora vai ser comunicação e desglobalização. Obrigada. Bom, então nós vamos dar início à primeira mesa de hoje. E então eu queria convidar aqui para dividir esse espaço comigo a professora doutora Isabel Ferran. Ela é professora da Universidade de Coimbra, coordena desde 2006 a seção portuguesa do projeto internacional Observatório de Ficção Ibero-Americano e desenvolve projetos na área da comunicação política. E ela é a professora que o ICNova designou para coordenar a parte portuguesa dessa pesquisa. Ela vai falar sobre a desglobalização. Quero convidar também para a mesa o professor Dr. Adilson Citelli, que é professor do Departamento de Comunicações e Artes, dos programas de graduação e pós-graduação, autor de inúmeros artigos e livros, ministra cursos e orienta dissertações e teses na área da comunicação, educação e linguagem. Cada um deles terá meia hora para falar e depois eu vou falar sobre a nossa pesquisa, metodologia, como é que ela foi realizada e o que é que vocês vão ouvir daqui para frente. Então, eu vou pedir para a professora doutora Isabel Ferran começar. Ela tem um PowerPoint, então eu vou me sentar ali para poder ouvir melhor e ver melhor.
Então, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui a esta, minha casa-mãe. Eu fiz mestrado em doutoramento e é sempre uma emoção chegar a local onde tenho tantas recordações, tantos amigos presentes, outros já saíram. E este convite da Palavra Aberta, do OBCOM, para vir aqui hoje é realmente um privilégio. Eu queria também dizer-vos que nós fizemos em Portugal um estudo empírico sobre como os meios de comunicação portugueses cobriram as eleições brasileiras. E eu vou-vos falar da questão da desglobalização porque o tema está relacionado com as eleições brasileiras e eu talvez faça aqui um mix entre a questão da desglobalização e, posteriormente, os resultados a que nós chegamos nas eleições, na cobertura das eleições brasileiras em Portugal, onde eu tive a colaboração de uma colega que também sempre colaborou com o OBCOM, que é a Ana Cabrera. Então, porquê que na cobertura das eleições brasileiras e na situação política que vivemos hoje mundialmente, não só o Brasil, não só a Itália, não só os Estados Unidos, não só o malfadado Brexit, não é? Nós estamos todos num processo que, na minha perspectiva e de alguns teóricos que citarei, estão dentro desta ideia de desglobalização, dentro desta ideia da desocidentalização. E aí eu não vou me estender muito sobre este conceito, porque este conceito é tão complexo e tem demasiadas vertentes que em 20 minutos nem daria para começar. Portanto, vou passar um pouco sobre este conceito e vou falar mais da questão da desglobalização e a ideia de quais as causas deste processo e porque que ele está a influenciar as condições de exercício de democracia em associação com as tecnologias de informação e comunicação. Portanto, um dos grandes elementos desta viragem é, sem dúvida nenhuma, as tecnologias de informação e comunicação, mas simultaneamente, um outro processo que é resultante da crise económica e financeira de 2007-2008. Portanto, as tecnologias, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação associadas à crise financeira de 2007 e 2008, elas têm um impacto mundial, está estudado em diferentes vertentes, um impacto mundial que faz com que grande parte da opinião pública mundial se distancie dos média chamados mainstream e passe a utilizar exclusivamente as redes sociais. E este fenómeno é datado, mais concretamente, a partir de 2007, 2008, na Europa, e com uma razão muito simples, ou muito compreensível. Os média mainstream europeus não atenderam aos contra-argumentos, não aceitaram contraditórios relativamente à crise. E os cidadãos europeus sentiram-se completamente excluídos do processo, ignorados nas suas ansiedades e
é um marco de abandono dos média mainstream e digamos, da contração dos média mainstream e a passagem para as redes sociais como fonte primeira de informação. Portanto, isto para vos falar um pouco deste processo. Enfim, no texto, vocês depois, se quiserem, podem ler com mais, mais descrição, não é? Por outro lado, a crise de 2007-2008, ela vai criar um processo de visibilidade da exclusão, um processo de também de visibilidade das desigualdades, não só entre países, mas as desigualdades intra-países. E esta questão é um dos momentos mais importantes para o princípio da emergência. Não quer dizer que tenha começado naquele momento, mas a visibilidade das políticas nacionalistas, identitárias e que reforçaram, quer à direita, quer à esquerda, a tradicionalmente direita e esquerda, os processos de identificação nacionais. Portanto, estas questões são bastante importantes para nós compreendermos a emergência dos governos autoritários, populistas e nacionalistas. Enfim, cada um tem as suas especificidades, mas, numa maneira geral, o nascimento destas correntes estão associadas a esse desprezo pela opinião do cidadão comum e pela ignorância das expectativas e dos interesses, das emoções do cidadão comum. Portanto, isto enfim, uma ideia que nós temos hoje, ou que é um processo da desglobalização, mas tem antecedentes muito anteriores que nós podemos, por exemplo, no Brasil, os fóruns mundiais, as associações chamadas ATAC, não é? Todos os movimentos contra a globalização que surgem nas reuniões do G7 e do G20, que todos conhecemos. Portanto, toda essa movimentação anti-globalização e a ideia de que uma outra globalização é possível, ela já vem dos anos 90. Mas digamos que a conjunção desse movimento para um processo político, ele emerge com força a partir de 2007 e 2008 por estas circunstâncias. A desocidentalização, eu só vos digo e falo na perspectiva europeia, portanto, eu, como portuguesa, europeia, inserida na comunidade, enfim, na União Europeia, o que é que se entende pela desocidentalização? Isto podíamos ficar aqui 3 dias a discutir isto, não é? Ou mais, não é? E a ideia hoje é que existe o processo de desocidentalização e as chamadas teorias da desocidentação, não é? Portanto, há duas questões, o processo e a teoria da desocidentalização. Estão a ver? Portanto, o processo é aquilo que nós vemos, por exemplo, no país ocidental, como é os Estados Unidos da América, que é a negação das instituições supranacionais, como o caso da ONU, da Unesco, enfim, das organizações mundiais da migração, do trabalho, etc. Isso é considerado um processo de desocidentalização. Estão a perceber? E, por outro lado, as questões intelectuais da desocidentalização estão associadas, e eu não vou desenvolver aqui, ao chamado teorias do pós-colonialismo. Tá? Portanto, nós fazemos esta distinção entre estas duas questões e
enfim, não vou entrar por aqui porque eu ficaria, enfim, eternamente, não é? Uma outra questão que é importante é as desigualdades resultantes da falência da ordem mundial da pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, tal como eu falei ontem numa conferência, se é que posso chamar, na SPM, uma coisa é o ideal, outra coisa é a ação. Mas o ideal da ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial era um discurso utópico, centrado na Europa, evidentemente, onde a ideia era promover a igualdade, não é? E condições de trabalho, de segurança social, etc. Isto é um discurso utópico. Se nós virmos a concretização, ele tem outras perspectivas, não é? Mas a ideia é que esse discurso utópico, o próprio discurso utópico morreu. Já não há esse discurso utópico. Havia o discurso utópico e havia a exploração de grandes empresas, a predação de recursos, etc. Exploração de trabalho, etc. Tudo isso existia. Mas havia um discurso utópico. O que se pode dizer que existia um cinismo teórico. Mas hoje nem mais esse cinismo existe. Ou seja, há a ideia de que a realidade da desigualdade é uma realidade, que ela é incontornável e que ela é para vencer os mais fortes e quem não consegue vencer são chamados losers, como os americanos falam, e os losers são losers, tá? Portanto, a ideia é esta. Portanto, o que eu vos quero dizer é que o discurso, mesmo o discurso utópico que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, desapareceu. E isto é um processo de desglobalização. Porque aí o que é que acontece? Cada um vai lutar por si, não é? Não queremos mais nenhum acordo. Só acordos bilaterais, onde o acordo bilateral ganha quem tem mais força. Se eu, enquanto Portugal, negocio com a Alemanha, eu estou sempre a ter que fazer o que a Alemanha quer. Não é por acaso que nós, países do sul da Europa, estamos a alimentar uma série de questões financeiras alemãs. Não é? E aí eles podem dizer que também nos alimentam dentro do euro, etc. Portanto, há aí uma questão de jogo de força que o discurso utópico da formação da União Europeia e da ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial desapareceu. Tá? Portanto, isto é o chamado, são as desigualdades e o recrudescimento das desigualdades, consideradas inevitáveis, incontornáveis. Tá? Elas estão aí, existem e não há nada a fazer. É para continuar. Não é? Daí a reforma da Previdência, daí as leis trabalhistas, etc. Quem é fraco, pois muito bem, ou se empodera, ou é loser mesmo. Não é? Portanto, esta inevitabilidade, não é? Que em países com tradições mais, digamos, distributivas tem uma cara e com outros países tem outra cara. Portanto, isto eu não vou, já me disseram que tenho 10 minutos. Agora, o que é que eu vos queria dizer? A questão do nacionalismo. Tá? Ora, o nacionalismo, ele tem muita relação com a desglobalização. Porque o que é que acontece? Os países, eles vão tentar se retrair para defender os seus interesses face
aos mais fortes ou àqueles que elegem como ameaça. Não é por acaso que os Estados Unidos está a colocar uma série de barreiras à China. Porque não que a China já seja a maior potência, mas é a maior ameaça. Daí esta questão, que é fundamental, que é tentar preservar aquilo que se considera o núcleo da nação, que é a ideia completamente contrária à desglobalização. A globalização é a ideia da volatilidade, da flexibilidade, da mobilidade, da diferenciação, do cosmopolitismo, pois o nacionalismo first é realmente o contrário disto. E é aplicável em diferentes momentos, por exemplo, no caso do Brasil, que é uma tentativa atual de um certo mimetismo relativamente aos Estados Unidos. E esse mimetismo tem um contexto, digamos, desastroso, porque o que os Estados Unidos pode fazer, o Brasil não pode fazer. E isso é, enfim, alguma coisa para nós refletirmos. Isto está muito relacionado, não é, ao desenvolvimento das redes sociais e à utilização não mais dos meios mainstream, mas a utilização da populista, da rede, no sentido de fazer a ligação direta entre o líder e o seu povo, não é? Que é o princípio do populismo, através das redes sociais e a utilização perversa das redes sociais a partir dos instrumentos que a rede permite. Algoritmos, bots, enfim, todas as formas de utilização perversa da rede social, acrescida do capitalismo nas redes sociais, ou seja, empresas que trabalham com a construção de notícias falsas ou notícias encomendadas. Não vou falar notícias falsas, falo de notícias encomendadas. Portanto, isto, o capitalismo e o capitalismo de iniciativa privada entrou nas redes e, ao entrar nas redes, cria empresas muito lucrativas que são de fabricação de notícias à medida. Tá? Portanto, e nessas notícias à medida entra toda a questão das emoções. Ou seja, faz estudos de mercado, esses estudos de mercado apontam para determinadas tendências emocionais, para determinadas formas de agir e, a partir daí, o produto é colocado através dessas redes. Muito bem, então, por exemplo, uma das coisas mais interessantes, não sei se está para ver, é a concentração de empresas dos meios mainstream com as redes sociais. As redes sociais e o mainstream estão cada vez mais interligadas. Por exemplo, agora a grande compra que foi da Disney, não é, com a Fox, não é? E isto faz com que se possa ver até que ponto todo o panorama mediático está concentrado na meia dúzia de interesses, não é? Portanto, nós poderíamos identificar todos os interesses, quem são os grandes financiadores, tudo isto é um trabalho que nós podemos rever aqui e ver até que ponto está concentrado. E esta concentração é, para quem é estudioso ou intelectual, é um desespero, não é? Porque a capacidade de intervenção está sempre dentro dos mesmos, não é? Utiliza os mesmos, não é? Portanto, isto é alguma coisa. Eu agora eu queria só mostrar
a questão da China, não é? Porque a China, a questão da China é muito importante e vou-vos falar só disto, porque já tenho ali os 5 minutos, que é, primeiro, a China tem utilizadores, é o maior, digamos, público existente. A seguir, ele tem todas as réplicas dos dispositivos que nós temos. Eles têm réplicas do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, tudo, eles têm réplicas que utilizam. E tem uma questão que nós, principalmente, estando a falar de censura, não é? Liberdade de expressão, precisamos estar com o olho nisto, que é o chamado sistema de pontos. A grande firewall da China, que é chamado sistema de pontos. E o que é o sistema de pontos? É uma espécie de um cartãozinho que todo o cidadão que tem acesso às redes tem, e não só, porque também é o acesso bancário, também utiliza esse sistema de pontos, e a partir daí você é classificado pelo sistema. Ou seja, se você compra muito, por exemplo, muitos doces, você provavelmente vai desenvolver diabetes, vai custar caro ao Estado, e como vai custar caro ao Estado, você você é desclassificado nos pontos. Tá? Não é apenas se consome notícias ou não. É a sua vida privada. Se você bate na mulher, se você, por exemplo, é gay, se, por exemplo, você tem um consumo desmesurado de antidepressivos, ou se você vai muitas vezes a um determinado clube, portanto, tudo isto é classificado. E esse sistema de pontos dá-lhe acesso à vida cotidiana. Ou seja, você pode ou não pode viajar, você pode ou não pode comprar uma casa melhor, você pode ou não pode aceder a um determinado emprego, estão a perceber? Portanto, isto é o chamado sistema de pontos. E um sistema de pontos que agora foi implementado como uma app que valoriza muito, que é o Study the Great Nation. Ou seja, quantas vezes você consulta notícias sobre o grande líder e sobre as atividades do partido. Portanto, isto é a China, não é? É a China. Pronto. O que é que eu vos trazia aqui? Como eu não tenho muita outra coisa, eu só dá-me ainda uns minutos que eu ver se eu consigo sair daqui e pôr o outro, acho que é, eu não vejo muito bem, acho que é as eleições. Aquilo é das eleições, não é? Acho que é as presidenciais brasileiras. Então, o que é que eu vos quero dizer? Não vos quero... Claro que ali a sala não me deixaria. Ainda por cima fiz a asneira. Já está a descontar aqui. Pronto. 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 O que é que eu vos queria dizer aqui? Queria-vos dizer aqui, os portugueses tiveram um fascínio com as eleições brasileiras. Foi um fascínio mesmo. Era como assistir à telenovela. A telenovela nos bons tempos, da Gabriela e coisa parecida. Portanto, era algo completamente inusitado. Foi assim uma coisa... Assistia-se aos comentadores de boca aberta perante o que estava a acontecer nas eleições no Brasil, não é? Isto já vinha de trás, porque o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff já tinha sido visto ao vivo e a cores, e até
muitas vezes repetido, quando das, digamos, declarações dos senadores. As declarações no Senado tinham sido algo espantoso para os portugueses. Pela minha filha, pela minha mulher, pelos meus irmãos, pronto. Tudo isso tinha sido algo muito complicado, ou seja, muito exótico, reforçando o estereótipo do exótico brasileiro, coisa que tinha desaparecido. Que isto também, enfim, para mim, sou mais ou menos luso-brasileira, isto é triste, não é? E depois, o que é que eu vos queria dizer? Eu não vos vou mostrar aqui o que é que aconteceu, mas a conclusão. Portanto, a questão que o candidato Bolsonaro é aquele que aparece mais vezes, sendo que ele não fez campanha. Tá? Portanto, não tendo feito campanha, é o mais nomeado constantemente, mais nomeado sempre numa perspectiva negativa. Tá? Uma perspectiva negativa, não há perspectiva positiva. O candidato Haddad é sempre nomeado em função do ex-presidente Lula. Portanto, isso também é uma característica da cobertura. Tá? Os movimentos pró e contra os candidatos, eles são constantemente apresentados como movimentos de rua desordenados. Também reforça o estereótipo do Brasil meio desorganizado, emocionalmente instável, enfim, o que é uma tristeza, não é? Depois, o espanto perante os discursos de ódio. Ou seja, é possível falar isso, não é? A ideia de que estão a falar uma coisa destas, será que ouvimos bem? É isso mesmo, tá? Portanto, o espanto, não é? E a ideia da bipolarização, etc. Pois as perspectivas, e isto é para terminar, o que é que isto trouxe para Portugal? Trouxe o que eu digo, enfim, aqui para nós, ideias más. Ou seja, alguma coisa de como é que nós, sobretudo os partidos mais à direita, que não existem em Portugal, como vocês sabem, estamos a ser governados por aquilo que se chama, na gíria, geringonça, que é o Partido Socialista, e com partidos de esquerda, não é? À esquerda, e a direita, chamada do espectro do centro, que é o Partido Social Democrata e o Centro Democrático Social, estão bastante restritos, não é? Mas há uma direita, uma ultradireita, que está ligada às direitas, ultradireitas europeias, que está a querer crescer, não é? Mas não tem muita razão para crescer, porque Portugal não tem uma grande imigração, portanto, todas as bandeiras da Europa não existem em Portugal, visivelmente não existem. Portanto, quais são as consequências? As consequências, nós só poderemos ver o que é que o Brasil e as eleições brasileiras aportaram a Portugal nas próximas eleições, não é? E principalmente porque é tradição dos partidos mais à direita a contratarem marqueteiros brasileiros ou norte-americanos. Portanto, é nesse sentido que vamos ver, enfim, isto são novelas, não é? Episódios, e vamos ver o que é que as próximas eleições, em outubro, poderão trazer relativamente à relação com o que se viu nas eleições brasileiras. Tá bom? É isto, obrigada. Obrigado, viu? Bom, boa tarde a todos e a
todas. Como eu não atrasei, eu estava nas minhas salas, perdi a hora e a Cristina foi me alertar. Então, eu acho que por uma questão de consciência de filho de imigrantes, sou muito assim, ansioso dos horários, eu terei 10 minutos a menos, porque foi o tempo que eu tomei, tá bom? Cabe então de início também agradecer. Eu vou ficar sentado aqui por um problema técnico. Eu não gosto de ficar sentado, eu gosto de ficar andando, mas tem um problema técnico na área da coluna. Depois de 70 anos, infelizmente, isso começa a aparecer. Então estou um pouco assim, então vou ficar sentado, me desculpem. Agradecer inicialmente, claro, ao convite do OBCOM, junto com a nossa querida Isabel da Nova de Lisboa, pessoal da Palavra Aberta, né? Saula, Patrícia, você não... Mariana, muito bem. Agradecer a vocês todos. Bom, eu havia preparado um texto, preparei um texto, é um pouco longo, então como já vou diminuir 20 minutos do meu tempo, 10 minutos, tá bom, vai. Eu vou... Uma parte, eu acho que, parece até que eu falei com a Isabel, assim, pelo telefone, mas não é verdade. Acho que é, digamos assim, identidade semântica. Pessoas que convivem numa mesma área de preocupações. Então eu vou tirar uma parte dessas questões, porque ela já nos colocou muito bem um certo cenário, não é? Aliás, por falar em cenário, recomendo àqueles que não leram, leiam a entrevista hoje do ex-ministro da Fazenda, do Fernando Henrique, diplomata, embaixador Rubem Recupero. É uma entrevista excepcional, que tem tudo a ver com o quadro que a Isabel levantou antes, sobretudo ajustando esse quadro à diplomacia brasileira e à situação da diplomacia brasileira no interior desse processo. Essa entrevista saiu no UOL, no site do UOL, e realmente é muito interessante. Bom, o assunto, eu não sou do OBCOM, portanto eu não estou fazendo pesquisa referentemente especificamente às eleições brasileiras de 2018, e fiquei imaginando o que é que poderia fazer para colaborar um pouco nessa discussão com algo evidentemente convergente ao nosso assunto, né? E acabei por imaginar que esse assunto, que liga liberdade de expressão, acesso aos meios de comunicação, direito à comunicação, quer dizer, tem uma série de temas que estão circundando, digamos, esse núcleo ligado à liberdade de expressão, mas evidentemente há um tema precedente, que é o tema da própria democracia. Então eu vou escolher duas palavras. Você colocou... a Isabel... Não, ela fez uma coisa tão bonita, eu estava ali, PowerPoint. Eu não sei fazer PowerPoint, não faço, não gosto e não uso isso. Porém, eu fiquei assim um pouco, falei, deixa eu colocar uma coisinha pelo menos, que é uma frase do Kafka, e aí vocês vão interpretando enquanto eu vou falando, porque a frase do Kafka eu acho que tem muito a ver com o que a Isabel falou e com os desafios que nos trazem, o problema do cerceamento, o problema do medo que está se constituindo sobre o amanhã, o que é que nos espera, né? Bom, então pensei em dois tópicos, que são o tópico esse da democracia e um conexo que eu vou chamar de censura reversa. Por favor, isto é um termo, é uma livre criação do espírito humano, não tem nenhuma base científica, de sorte que é uma provocação para o pessoal que trabalha com censura e com liberdade de expressão. Eu vou tentar explicar o que eu entendi sobre esse conceito aí inventado. É uma figura de linguagem, não chega a ser uma metáfora, porque não é tanto, mas é uma figuração que tem o título de censura reversa. O cansaço do Sísifo é o cansaço nosso, é o cansaço dessa permanente luta por abrir os espaços democráticos, franquear informação de qualidade, comunicação de qualidade.
aos 70 e poucos anos, a minha sensação é de que a pedra sempre volta para o mesmo lugar de onde saiu. Você pega, leva lá para cima, aí ela vem, pega, enfim, é um pouco essa ideia que está aí, essa sim, uma metáfora que é o cansaço, não o meu cansaço pessoal, porque eu jamais seria um Sísifo, mas enfim, entendam isso também metonimicamente, né, uma parte de uma totalidade. Então esses dois termos, eu acho que talvez nos ajudem um pouco a pensar no problema da liberdade de expressão e conectar isso um pouco, evidentemente, com a campanha eleitoral, que parece mais uma luta de gladiadores, né? Não no ambiente romano, porque ali ainda tinha, no mínimo, algum tipo de... alguma dignidade. Né? Essa que nós vimos, ela foi entregue realmente a uma área bastante nebulosa, né? Do próprio espírito humano, ou das emoções, como colocou a Isabel ali. Bem, é que evidentemente a ideia da democracia ela tem tudo a ver com o problema da liberdade de expressão, é alguma coisa que está amarrada uma à outra. Né? Quando a Isabel levanta o caso das pontuações em China, né, evidentemente isso tem a ver com alguma operação, algum conceito de democracia ou não democracia, temos que acionar. Se o Estado controla cada ponto que eu registro nos meus acessos através da internet, alguma coisa tem um problema aí, tem uma complicação. Se é para controlar a diabetes, mas ela pode ser para controlar um monte de coisas. Né? A diabetes é um problema, mas há outros tão graves quanto. Né? Então, isso tem a ver diretamente com o que nós podemos pensar sobre a própria democracia. É claro que nós estamos atravessando uma crise de legitimidade democrática. Acho que esse é o tópico, esse é, vamos dizer, o meu elemento axiomático. Há uma crise de legitimidade, há um problema com relação ao exercício democrático. Se vocês me perguntarem, mas de que democracia você está falando? Deixemos isso para os próximos 3 anos, não para os 15 minutos aqui. Né? Mas nós estamos aí diante de um problema que nós podemos considerar, sim, de uma crise de legitimidade democrática. Há dados, uma série de informações sobre como a democracia vem oscilando, o exercício dela nos países. Né? Nós vemos que sempre há um aumento, um decréscimo daquele quantum democrático que na totalidade de 170, 180 países que geralmente são analisados para ver como cumprem os critérios democráticos, esse número, referentemente à afirmação democrática, vem caindo o tempo todo, o que nos leva a uma expressão que a Isabel colocou aí, mas que é a chamada desdemocratização. É um processo de enxugamento da democracia, uma espécie de esvaziamento do seu núcleo central. Repito, é um pouco, precisaríamos qualificar essa democracia, não é? Dizer do que é que estamos falando. Quer dizer, para muita gente, democracia lembra livre mercado, ponto. Há uma correlação entre coisa e outra. Onde não há livre mercado, não há democracia. Para outros, democracia é igual poder popular. Onde não há poder popular, não há democracia. Para outros, democracia diz respeito a eleições livres. Se você tem eleição livre, você garante o processo democrático. A prática corrente vem nos trazendo alguns problemas com relação, por exemplo, a essa última ideia de que há uma correlação entre democracia e eleição livre. Pode haver eleição livre, mas não há necessariamente e, subsequentemente, exercício democrático. Por exemplo, se fala muito hoje em democracias iliberais. O que seriam as democracias iliberais? É um conceito
outra corrente também. A democracia iliberal, fundamentalmente, é isto. Há o processo democrático garantido pelo voto. Alguém é eleito em eleições normais e correntes. Depois, o sujeito exercita essa democracia ao seu modo e ao do seu grupo, através do quê? Do autoritarismo, de várias fontes, não é? E se mantendo. Quer dizer, você falou da Hungria, o Orbán está lá desde, sei lá, já vai para quase 8 ou 10 anos. Também tem eleição normal, tá certo? Agora, o exercício subsequente ligado a mecanismos de autoritarismo, de, enfim, discriminação, etc., etc., não confirmam o conceito, mesmo o conceito clássico de democracia liberal. Porque é uma democracia iliberal, o velho conceito democrático ligado ao liberalismo, aos liberais, este já não funciona. Isto é, nós estamos vivendo numa espécie de zona do agrião, uma espécie de território de passagem, um purgatório, tá certo? Fala-se em democracia, mas ela é iliberal. Quer dizer, se elege alguém, mas essas pessoas elas se exercitam o chamado poder democrático de um modo absolutamente, digamos, violento, autocrático, etc., etc. É um momento de passagem, de fato. Algo que, em algum momento, o Gramsci, lembrando o Gramsci, que é um outro mal visto, né, atualmente, lembrando que, né, a crise é isto, quer dizer, o velho não morreu, o novo não nasceu, e nesse interregno todas as barbaridades emergem. Nós estamos no território das barbaridades, em boa medida, em boa medida. Bem, essa ideia da desdemocratização, cujo cenário a Isabel já desenhou, eu não vou voltar a ele, há vários fatores que levam a essa chamada desdemocratização, ou as democracias iliberais, vários fatores. Fatores econômicos, fatores sociais e religiosos, né? Há fatores técnicos e tecnológicos, há fatores políticos e culturais, um conjunto de fatores, eu nomeei cada um deles, vou deixar apenas como lembrete e remeter à observação mais geral que a Isabel montou para mostrar uma certa crise, seja lá da globalização, está num contexto só, isso tudo está no mesmo contexto. No fundo, os motivos, as razões que geram a desdemocratização ou geram essa desglobalização, tem um mesmo núcleo, vamos dizer, problemático, né? Bem, que há essa crise com o conceito de democracia, com a democracia, me parece óbvio. Ontem eu resolvi dar uma procurada, dar um Google lá e verificar títulos, obras que vêm com essa designação clara de fim da democracia, uma crise profunda da democracia. Levantei alguns títulos, de alguns livros que eu havia lido, há outros que não li, e que estavam nessa listagem, em português ou em outras línguas, mas só para lembrar alguns que estão mais na ordem do dia, por exemplo, os livros do Levitsky e do Ziblatt, que é Como as Democracias Morrem. O livro do Ziblatt e do Levitsky, esse eu conheço porque li um pouco mais de atenção, ele tem um ponto que eu acho interessante, que é o seguinte: como as democracias morrem? Qual é a explicação para a morte da democracia, além de outros fatores que eles colocam, e qual o resultado disso? O resultado é que, se a gente olha, mesmo no sistema eleitoral em várias partes do mundo, o que nós notamos é a ascensão ao poder de figuras populistas. Esta é uma marca que vai perpassando as diversas eleições. Eles dois estão preocupados inicialmente com o Trump, estão preocupados com os Estados Unidos,
Isso aqui é absolutamente transferível para outros cantos, da Hungria, podemos falar da Polônia, do Brasil, vários lugares, né, em que... Tá bom. Então eu só vou terminar. Surge, quer dizer, a ascensão desses populistas, e essa ascensão dos populistas tem uma base real. Não é porque, por que elegeu fulano de tal? Não há um Deus ex machina. Não há um espírito que desce de algum lugar. Existem razões para isso. Primeiro, há algo em comum, quer dizer, há um certo apoio popular. Em alguns casos, um grande apoio popular. Apoio, quer dizer, eleitoral. Por favor, apoio eleitoral. Muita gente vota num certo tipo. Tá? É uma convergência para isso. Ou direta ou indiretamente. O caso do Trump, ele nem teve a maioria dos votos diretos, mas no colégio eleitoral, naquele sistema eleitoral americano, ele teve a maioria dos delegados. Bem, então há um elemento, quer dizer, a figura desse tipo populista. Isto gera uma fragilização da vida democrática. Esse populista centralizador gera uma fragilidade da democracia. Estou colocando um ponto, mas poderíamos somar outros que levam à eleição, ao triunfo desse perfil populista. As dificuldades econômicas, no caso do Trump, né, todo o problema que a gente já discutiu bastante, crise da indústria automobilística, enfim, no caso dos Estados Unidos, temas de corrupção, temas ligados ao território moral e simbólico. Cada vez eu me dou mais conta e dou maior importância para esses territórios difusos ligados a questões morais e a questões simbólicas. Isso é devastador. Às vezes é mais devastador do que certas contradições econômicas que as pessoas vivem. Às vezes elas superam essa contradição econômica ou minimizam a contradição econômica porque há um conjunto de elementos simbólicos e valorativos que se colocam numa espécie de primeiro plano. E não são muitos, e nem podem ser muitos. Por exemplo, rigidez moral. Todo mundo é corrupto, então vamos botar um cara que não é. Ou, o cara é muito permissivo no tangente às minorias, por exemplo. O cara quer casamento entre pares do mesmo sexo. É um absurdo e tal. Esse jogo de valores, esse jogo simbólico, tem uma força que eu acho que a gente não mediu ainda. A força desses processos simbólicos. Bem, seja como for, senhores, tem lá o livro do Ziblatt, etc., como eu citei. Mas há vários outros. Há, por exemplo, o livro do Huntsman, Como a Democracia Chega ao Fim. Os títulos são todos títulos terríveis. Como as democracias, ou a democracia, no caso, chega ao fim. O Huntsman, ele é, digamos assim, um pouquinho mais positivo do que o Ziblatt. Um pouquinho mais. Ele acha o seguinte, olha, realmente está uma porcaria, mas o que está vindo aí não será exatamente igual ao que foi embora. É uma coisa ruim diferente. Então, eu acho que é uma certa... Então, ele tem uma expressão que eu acho interessante, uma passagem do livro dele, claro que provavelmente baseado no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx, né, daquela ideia de que a história não se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Eu acho que toda a passagem dele é inspirada nessa ideia central, mas a passagem é a seguinte, diz o Huntsman, o que é a democracia, enfim... Ela assemelha-se a um homem em crise de meia-idade, que traz de volta algum dos comportamentos inadequados do passado, mas não volta a ser o jovem inconsequente que foi. Há uma mistura de anacronismos com a experiência acumulada que impede os resultados de serem os mesmos. Resta saber, essa é a passagem que eu acho interessante, se o regime democrático em crise de meia-idade,
aquilo que eu chamei de purgatório, vai causar um acidente fatal a si mesma, antes de perceber os perigos das más ideias que lhe seduzem agora. É a irrupção gramsciana, né, de todos os sintomas mórbidos. São os sintomas mórbidos do Gramsci. Aí estão os sintomas mórbidos. Bem, poderia continuar, gente, eu vou pular. Agora mesmo foi lançado um livro no Brasil, Democracia em Crise, de vários autores. Ecumênico, isso é bom acentuar. A Democracia em Crise tem textos que vão do Sérgio Abranches, passando pela Mônica de Bolle, indo para o André Singer, quer dizer, tem para todo gosto. O que os une? Uma ideia, que há uma crise da democracia. A democracia está em crise. Você poderia ler, tem uma lista enorme, em francês aqui, Le Fin de la Démocratie, do Chossal, e tem vários. Eu ontem mesmo, por folia, entrei no Google e coloquei a palavrinha, crise da democracia. 16 milhões de acessos. Fim da democracia, 23 milhões de acessos. Ou seja, só em português, só que no nosso quintal. Bem, resumo, há mesmo um problema aí. E no interior desse problema, existe a questão da liberdade de imprensa e da censura, etc. Daí eu ter usado um termo que é censura reversa. Eu vou ler umas passagenzinhas, porque ela já acabou com o tempo. O que eu estou chamando de censura reversa? A censura reversa, ela se dá no interior desse quadro que eu citei aí em cima, né? E, claro que não é um fenômeno, o que eu vou dizer não é um fenômeno novo, mas ele agora ganhou velocidade, intensidade, profundidade e capilaridade. Essa tal censura reversa. Eu sei que a Cristina pode estar achando um absurdo. Onde tirou isso? Não tirei de lugar nenhum, não tinha o que tirar, tirei e botei aqui. Por que chamei de censura reversa? É interessante que esse adjetivo, né, o reversa, ele tem um morfema lexical que é bom, porque ele pode receber prefixações e sufixações à vontade. Eu olhei pelo lado das prefixações, em que contempla ideias como reavivar, evocar. Aliás, olhando o próprio percurso da palavra reversa, etimologicamente, vem do latim reverso, que é voltado para. Aliás, o particípio desse verbo é tornar, revir, regressar. Portanto, a censura reversa é uma censura que volta para algum ponto e lá pega algo e atualiza e traz. Bem, então o que seria essa censura reversa? Leio para ser mais rápido. É aquela que recupera determinado assunto ou tema e, ao pô-lo em presença, altera a rota das ocorrências originais, promovendo releituras que buscam firmar-se, lembrando um novo tipo de esclarecimento, uma outra ordem discursiva. Neste caso específico, falseando referências ou referencialidades. Aquilo que, tendo passado pelo crivo do consenso, precisa ser contraditado por uma versão fantasmagórica, às vezes sem nenhum fundamento. Essa é a censura reversa. Eu atualizo algo. O gravame com relação a tal procedimento revisionista advém quando o patrocinador da injúria recebe as bênçãos do Estado. Então é a censura. Agora o Estado olha aquilo agradavelmente. E em nome dele, do Estado, a estratégia reversa ganha corpo, esfumaçando o discurso anterior. Promove essa obliteração do discurso anterior. A isso nós podemos chamar de censura. É verdade que a censura no Brasil acabou em 1988, mas não tropo. Mais ou menos. O propósito da censura reversa é, portanto, duplo. Ao mesmo tempo em que se aniquila
ocorre o rearranjo das estruturas de linguagem à busca de outros e diversos campos de sentidos. Acompanha-se um palimpsesto, cuja maquinaria persuasiva de esquecimento possui método. Isso é que é importante para vocês que mexem com censura. Tem método. Não é gratuito. Pois bem, de pronto vem a dúvida, em seguida a certeza e, por fim, a positividade. Algo do tipo, será que houve o Holocausto? Segundo nível, não houve o Holocausto. Terceiro nível, não só houve, como foi uma invenção de judeu e comunista. Este é o percurso da construção desta nova retórica que atualiza, portanto, esta forma. Eu vou pular um monte de coisa aqui, como vocês estão vendo. Enfim, senhores, eu acho que há uma nova, não é que é uma nova forma de censura, não se trata de uma nova forma, mas se trata de uma ampla utilização disso que eu estou chamando de censura reversa. O Brasil não teve ditadura militar. O Brasil, a esquerda é aliada do nazismo. O nazismo, o comunismo, o socialismo, sei lá o quê, é uma expressão do nazismo. O nazismo é associado à esquerda. A fase inicial é aquela primeira lá. A primeira está se colocando em dúvida, é ou não é? Virá uma segunda, como já está vindo, de afirmação. E uma terceira, para ganhar o terreno discursivo e afirmar aquilo que é uma coisa absolutamente esdrúxula como verdade. Quer dizer, não há mais sequer a possibilidade de você contrapor a assertiva geral à factualidade. No caso do Brasil, da ditadura e da tortura, quem disse que teve tortura foram os próprios torturadores. O Cláudio Guerra, o célebre agente policial do Espírito Santo, que tinha associação com o DOPS de São Paulo e trabalhava com o Perdigão, trabalhava com o Fleury, com vários outros, escreveu o célebre livro dele, dizendo publicamente, porque agora ele virou pastor, o Cláudio Guerra virou pastor, então ele está agora numa fase de acertar-se com o Senhor. Então ele disse claramente, quer dizer, tem no livro dele que se chama Memórias de uma Guerra Suja. O livro é dele, mas foi, digamos assim, compilado pelo Rogério Medeiros e pelo Marcelo Neto, um livro já de uns 2 ou 3 anos, em que ele diz claramente isso. Olha, se não precisasse, se você ler o livro Memórias de uma Guerra Suja, é ver o documentário da Beth Formagini, que se chama Pastor Cláudio, que é um documentário em que o Cláudio Guerra faz um depoimento ao longo do filme, mostrando quem pegou, quem matou, quem colocou e onde. Quer dizer, nem o é uma espécie de estrutura retórica que quer se impor por cima dos próprios fatos já cifrados. Pois bem, fica aí a contribuição com relação à censura reversa. Obrigado. Regular. Bom, eu vou falar agora, então, como é que nós desenvolvemos a nossa pesquisa que deu origem a esse seminário. Eu achei importante que justamente tivéssemos a fala da Isabel Ferran e do Adilson Citelli, porque eles servem de base para uma série de questões que nós levantamos. Então,
liberdade de expressão e de imprensa nas campanhas eleitorais de 2018 foi o tema que nós desenvolvemos nesse projeto que vem do convênio do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, do Instituto de Comunicação da Nova de Lisboa e do Instituto Palavra Aberta. Estivemos juntos em Portugal, assinando esse convênio e escolhendo ainda em maio e junho, né? Essa proposta sem saber exatamente o que viria a ser, né? Esse confuso processo de eleição. Então, eu e a Patrícia Blanco tivemos a coordenação geral da pesquisa, a pesquisa empírica ficou a meu cargo, tive como vice-coordenação de pesquisa o Walter de Souza Júnior, que aqui está. A Saula Ramos foi a coordenação de clipagem, depois vocês vão ver como é que isso funcionou. E os pesquisadores que tiveram envolvidos o André Bueno, a Jaque Pitan. Cadê a Jaque? Está muito escondidinha aí. O André Bueno, que é o nosso fotógrafo oficial hoje aqui. O José Esteves Evangelides, José Ismar Petrola, Luciano Somenzani e a Miriam Clark, que também está aqui. Foram a metodologia que nós utilizamos. Foram lidas, na verdade, não foram 1.200, foram 2.500 notícias publicadas pelos seguintes veículos: Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Revista Veja e Carta Capital. Esse PowerPoint, como vocês estão vendo, foi sendo feito ao longo da pesquisa. Naquela época que nós começamos foi 1.200 e eu deixei por aí. Essa pesquisa foi feita de agosto a outubro de 2018. O Poder 360. O que tiver aí desatualizado, você me atualiza. E a ideia era saber como os meios de comunicação impressos apresentam as campanhas eleitorais, focando-se nos seguintes temas: liberdade de expressão, liberdade de imprensa, fake news e educação, que são os temas que nós temos trabalhado na nossa parceria. Então, a metodologia de pesquisa foi uma metodologia indutiva, isto é, nós partimos da análise empírica do material de pesquisa para chegar à elaboração teórica, né? Então, em início, foi contratada uma empresa de clipping com aqueles 4 temas que eu falei para vocês, e nós fomos recebendo diariamente as notícias que aqueles veículos divulgavam sobre as campanhas eleitorais e educação, fake news, liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Nós formamos duplas, aquele conjunto de pesquisadores, nós formamos duplas e as matérias foram distribuídas por duplas, dependendo de cada um do seu tema. E depois nós fazíamos reuniões conjuntas para estabelecer, discutir critérios de interpretação dessas notícias. Então, as interpretações temáticas foram sendo contrapostas, formando um quadro geral do que estava em jogo nas campanhas eleitorais. O André Bueno se dedicou à análise visual das fotografias que acompanhavam as notícias. Então, as análises buscaram desconstruir
duas tendências discursivas. Bom, isso é muito importante, né? Nós não estamos falando de fatos, nós estamos falando de discursos. E há dois discursos principais. O discurso dos próprios candidatos em relação a esses temas e o discurso dos jornalistas que analisavam a fala dos candidatos. Então, é muito importante a gente entender que nós temos uma interpretação de discursos sobre a realidade, né? E não de análise de fatos ou de estatísticas. As instituições financiadoras foram a Universidade de São Paulo, o CNPq, o Instituto Palavra Aberta e o próprio OBICOM. Bom, então agora eu vou passar para vocês as principais considerações que nós conseguimos elaborar a partir da leitura dessas 2.500 notícias que, como eu falei para vocês, expressavam, de um lado, a visão dos candidatos a respeito dos temas e, de outro, a interpretação dos jornalistas e o que eles queriam passar para o seu público-alvo, os leitores dos seus veículos, né? A primeira coisa é a constatação da crise, da qual a Isabel Ferran e o Adilson Citelli falaram bastante, né? Quer dizer, nós estamos passando por uma crise profunda no capitalismo, né? Estamos chegando àquilo que tantos autores chamam de capitalismo pós-industrial, né? Globalizado, porque apesar da crise da globalização como uma política dos diversos países, né? Não há dúvida de que o capitalismo financeiro está efetivamente globalizado, né? E, aliás, é a área, ou uma das áreas, mais desenvolvidas nesse processo de globalização, né? Então, nós temos um processo de globalização estabelecido, né? E esse processo está levando a uma modificação muito grande nas relações internacionais, né? Então, o que nós vimos é, principalmente, uma redefinição da divisão internacional do trabalho e da produção no mundo. Quer dizer, cada país está se redefinindo em relação a esse processo globalizado, né? E, claro que a tecnologia tem muito a ver, mas o que nós vemos é também uma nova, quer dizer, nova não, uma redefinição do Brasil nesse contexto, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, a visão que foi decantada nas campanhas eleitorais, que é a valorização do agronegócio, da liberalização de tudo aquilo que está freando esse papel do Brasil como celeiro do mundo, né? Quer dizer, então, o que nós vimos é um retorno a uma visão bastante passadista do Brasil, né, que remonta à primeira metade do século XX, que é a ideia de que a finalidade do Brasil, o grande impulso da economia nacional, é a agricultura, é a agroexportação, né? E claro que a gente vê também, do ponto de vista político, duas tendências que parecem estar em permanente colisão, que é a ideia do coletivismo estatal versus liberalismo, né? Então, parece que há um impasse
um paradoxo no mundo das ideias políticas, das propostas políticas, que não há possibilidade de conciliação entre o coletivismo estatal ou um papel social do Estado e o liberalismo econômico, né? E, de outro lado, a questão do autoritarismo e da democracia. Então, esse é o quadro geral que apareceu da análise de todas essas notícias. Quer dizer, um grande paradoxo, a proposta, a visão de país dos políticos, dos candidatos, e é claro que nós não estamos falando só dos candidatos à presidência. As notícias que nós vimos foram dos candidatos a deputados, etc. Né? Então, quer dizer, o que há é essa volta ao passado, que eu acho que explica outros conservadorismos que aparecem em outras instâncias da vida nacional, né? Então, nós vemos esse paradoxo da volta de um Brasil rural, de um Brasil agrário, de um Brasil do agronegócio, e essas oposições entre o papel do Estado e o liberalismo econômico e o autoritarismo e uma visão democrática ou da democracia, que efetivamente, Adilson, mostra todas essas singularidades. Quer dizer, há aqueles que pensam numa democracia eleitoreira, outros numa democracia social, outros numa democracia constitucional. Quer dizer, o que nós vimos foi, ou se valorizava a democracia do ponto de vista das eleições, quer dizer, do processo político, ou a democracia se restringindo ao respeito à Constituição. Então, tudo aquilo que é constitucional é válido e é democrático, independentemente de a quem fira, né? E a democracia como sendo uma democracia social, né? A ideia da justiça social, né? Então, há realmente esses vieses. Bom, um outro aspecto desse contexto, como vocês veem, nós estamos tecendo um contexto geral, né? O advento da internet e a sua importância nas redes sociais, nos aplicativos e na internet como a grande fonte de informação e também de comunicação. Quer dizer, o quanto a internet para os políticos, para os jornalistas, para a sociedade em geral, está se tornando um problema novo a ser enfrentado, né? Ela não é vista como uma conquista, mas, via de regra, nas notícias que nós vimos, a internet é um problema. A internet, a comunicação virtual, os meios digitais incomodam a cada pessoa, ao jornalista, aos meios de comunicação, às pessoas que estão trocando notícias, porque nós tivemos acesso também às cartas de leitores, etc., né? Então, embora o sucesso dos meios de comunicação, evidentemente, os meios digitais, a comunicação virtual, está deslocando processos comunicativos, está arrombando as portas da comunicação instituída, ou clássica, ou que nome vocês quiserem dar. Então, a gente percebe não só os partidos políticos, como a mídia tradicional em constante ponto de alerta. Olha, cuidado com o que está se falando lá, cuidado com o que vocês estão vendo, tal notícia não é factível, não é válida, etc. Por outro lado, a gente vê que esse debate que se estabeleceu no segundo semestre do ano passado
envolvendo a imprensa e os candidatos, chega a outros paradoxos, né? Quer dizer, desenvolvimento, mercado e atendimento às necessidades sociais. Quer dizer, todos os candidatos sabiam perfeitamente das necessidades brasileiras, no caso nós estamos falando de eleições brasileiras, em termos de necessidades sociais. Todos sabem da necessidade do mercado, do desenvolvimento e de uma completa incapacidade de equacionar essas questões. Quer dizer, chegava-se sempre no discurso dos políticos, assim como no discurso dos jornalistas que questionavam muitas vezes o que os candidatos estavam colocando, parecendo surgir um impasse, né? Não há desenvolvimento econômico junto com justiça social, né? Não há saída para esse nó, né? E, por outro lado, do ponto de vista político, não há sustentabilidade financeira e democracia. São condições, são conceitos, são propostas, são objetivos que parecem lutar um contra o outro e não como objetivos capazes de serem articulados, né? Então a gente vê que sempre houve tradicionalmente a ideia do que você tem desenvolvimento econômico, uma arrecadação por parte do Estado e o Estado trabalha na distribuição desses recursos, permitindo que esses recursos possam auxiliar a nação como um todo, né? A partir do neoliberalismo, em que se pensa que o Estado deve ser gerido como uma empresa, portanto ele tem que ser autossustentável, você deixa de ter essa circulação da riqueza e do dinheiro, né? E, portanto, criando essa impossibilidade entre a sustentabilidade, está faltando uma revisão, me perdoem, a sustentabilidade financeira e a democracia. Por outro lado, como eu falei para vocês, a internet, as mídias digitais, a comunicação virtual formam uma nova esfera pública. E como falou a Isabel, uma esfera pública comandada por empresas privadas, né? Que é outro paradoxo, né? E, portanto, começa a haver uma grande dificuldade em se pensar qual seria o poder regulador do Estado. Muito bem, um dos assuntos que foi muito tratado na campanha eleitoral foi a questão da corrupção, né? E o que nós notamos, o que nós analisamos no discurso dos jornalistas e dos políticos é um outro paradoxo que decorre desse anterior, que vê a impossibilidade da sustentabilidade do Estado e de uma democracia social, né? Que é o fato de que a corrupção acaba se tornando crime na medida em que ela representa a troca do poder do Estado, a venda do poder do Estado, né? É importante isso que aparecia nas entrelinhas das análises, que o problema, embora se fale disso, né, da criminalidade da corrupção, na verdade, o que mais aparece como sendo um impasse na questão da corrupção é o fato de que o dinheiro público vem de setores do próprio Estado, né?
Então, por exemplo, é feito pelas leis de incentivo, que não são criminalizadas, né? Mas o que acontece com as leis de incentivo, né? Quer dizer, o dinheiro que entraria para o Estado vai para as empresas privadas atuarem dentro de políticas públicas, né? Então, o que nós vemos na grande perversidade da corrupção é que dentro da incapacidade de sustentabilidade do Estado, dentro do neoliberalismo, há setores do Estado, por exemplo, de construção, etc., que é vendido às empresas privadas. Então, o que nós estamos vendo é uma grande confusão, uma perda de limites entre o que é público e o que é privado. Aí vem as fake news, que eu vou falar muito rapidamente, porque nós vamos ter mesas especialmente destinadas a esse tema, mas nós tratamos muito da questão da substantivização das fake news. As fake news são tratadas no passado e no começo do ano como adjetivo, isto é, uma determinada notícia é fake news, ou seja, uma determinada notícia é falsa, né? É uma inverdade ou é encomendada, né? Mas, a partir do segundo semestre, fake news já é um substantivo. A fake news, o fenômeno da fake news. Então, isso mostra uma passagem importante, não é, professor Citelli, né? Da função simbólica que as fake news vão ter e como elas vão adquirindo importância, né? E substantividade dentro do discurso jornalístico, né? E não há dúvida que dentro da própria crise que a imprensa e o mercado editorial está passando no Brasil, as fake news foram decantadas nas campanhas eleitorais como uma legitimidade da grande imprensa. Quer dizer, apontar notícias falsas, apontar a encomenda de notícias, né? Mostra que confiável é apenas a grande imprensa. Então, nós notamos também em todas as matérias que a discussão desse fenômeno substantivo da fake news era uma forma também da grande imprensa se legitimar. Outra questão muito importante é o fato da questão da emotividade, do preconceito, do discurso. As fake news só se tornaram substantivas por causa dos leitores e por causa dos usuários de redes. Sem eles, as fake news acabariam na praia ou terminariam em pizza, como a gente fala. Mas, na verdade, as pessoas compartilharam assiduamente as fake news. Por quê? Porque acreditaram nelas? Não. Porque gostariam de acreditar. Porque aquelas fake news compunham um quadro de como eles veem a realidade. Não de como a realidade é, mas de como ela é vista pelos usuários radicais, sejam de direita ou sejam de esquerda, né? Quer dizer, é esse movimento que nós, na nossa pesquisa, conseguimos detectar muito rapidamente. Então, a questão não se trata de controlar as fake news, mas de entender o que elas estão dizendo das pessoas que as compartilham. Bom, finalmente, chegando à liberdade de expressão, o que nós vimos é que existe um movimento de judicialização da censura.
quer dizer, hoje nós não temos mais órgãos de censura dizendo o que se pode ser feito ou não, mas realmente aquilo que antes era chamado de censura togada está virando o dia a dia da proibição ou da liberação de textos, obras, mensagens, eventos, etc. Isto é o Poder Judiciário que tem o protagonismo hoje para decidir os limites da liberdade de expressão. Por outro lado, o que nós vimos também é um outro tema, um outro assunto que esteve corrente nessas 2.500 notícias, que é a ideia da violência e do medo, né? Quer dizer, a propagação do medo nos meios de comunicação, permitindo que se difundisse a ideia de que um modelo autoritário de poder se justificaria, né? Nós estamos vivendo uma época do medo. As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo elas estão se armando, né? Colocando câmeras, enfim, estão com medo das notícias, estão com medo das mensagens no celular, estão com medo de serem controladas pelo celular, e tudo isso, no discurso dos candidatos, mostrava a violência e o autoritarismo como uma resposta a uma população em perigo. Por fim, a última coisa que eu vou falar é a questão da justiça e da segurança nacional, né? Primeira coisa, a sociedade justa e segura é aquela em que seus membros cumprem a lei. Uma sociedade fiscalizada em que a pertinência das leis não é discutida. Quer dizer, essas 2.500 notícias que nós lemos não faz menção à justiça social. Só se faz menção à justiça legal. A sociedade ordenada é a sociedade cumpridora das leis. Na ausência de justiça, quem faz a justiça social? É Deus, é a religião, né? Então, nada além da pátria e de Deus, né? Então, a justiça social não é mais um assunto de políticas públicas, é um assunto religioso. Eu queria dizer também que o que nós pudemos notar nessa onda de notícias comportamentais, dos valores comportamentais que se tornaram tão importantes, nós notamos um grande deslocamento no processo de identidade pessoal do público. Nessa crise toda do capitalismo, em que nós temos a desindustrialização, nós temos a passagem para um capitalismo pós-industrial, em que nós temos a uberização da sociedade, a identidade das pessoas com as suas categorias sociais desaparece, né? E as pessoas não se identificam mais com as suas profissões, que normalmente devem ser transitórias, passageiras, voláteis. Nós podemos ver isso na universidade, com as mudanças de cursos, etc., né? Então, o sujeito, por exemplo, nós comentamos nas reuniões, né, quer dizer, o que era um taxista malufista, né? Um taxista malufista era um homem de direita, mas que tinha uma pauta. Ele queria menos impostos para a compra do carro, ele queria
ser dono do seu ponto, ele queria que o seu ponto fosse hereditário, que ele deixasse para os filhos, que ele pudesse vender o ponto se quisesse. Ele sabia muito bem o que querer desse candidato em quem eles votavam. Hoje, um Uber, o que ele quer? Ele não quer nada, porque ele gostaria de um emprego, porque geralmente ele está lá também temporariamente, também transitoriamente. Com o que ele vai se identificar? Ele não é companheiro do outro Uber, ele é competidor do outro Uber. Né? Com o que ele vai se identificar? Com valores, com comportamentos. Então, essa crise que eu falei logo no começo da minha fala, que é a crise do capitalismo, que é a crise do que é justiça, do que é ordem, do que é poder público, do que é o público e o privado, nessa desorganização que nós estamos vivendo, nessa crise, as pessoas estão se identificando com valores. Ser virgem ou não ser virgem, ser a favor do casamento gay ou não ser a favor do casamento gay. E as notícias e toda essa campanha muito esdrúxula que nós tivemos, passava incansavelmente por questões de absoluta insignificância em termos de destinos de uma nação, né? Quer dizer, independentemente de sermos a favor ou contra o casamento gay, qual é a porcentagem de pessoas que são afetadas por esta questão? Vocês dirão, bom, mas não é porque é pouca gente que a gente não vai tratar. Concordo. Mas por que tratar disso em vez do destino da nação? Em vez de um plano econômico consistente? Em vez de propostas em termos de gerenciamento da vida privada, como nós vimos, né, o sistema de pontos da China? Né? Quer dizer, por quê? Se não é porque é a única coisa que as pessoas estão conseguindo dizer que é seu. Quer dizer, eu não tenho emprego, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho segurança, mas na minha casa mando eu. Na minha casa, meus filhos não falam palavrão, minha filha não vai casar virgem e assim por diante. Então, eu queria terminar dizendo isso. Quer dizer, quando nós ficamos assustados com aquilo que se ouve, eu fico mais assustada com os que aplaudem. Né? Como que é possível nós estarmos vivendo numa sociedade em que a gente ouve, como eu ouvi de uma eleitora, né? Não, eu voto nele porque eu sou contra o aborto. Né? Quer dizer, que coisa, que deslocamento, que alienação. Né? Então, foram essas as análises que nós fizemos, detectando uma conjuntura em transição, em crise, e, enfim, em que as pessoas estão começando a deixar de pensar que a justiça social é uma questão nossa. Muito obrigada. A gente vai fazer um intervalinho, uns 10 minutinhos, acho que é o suficiente, né, Cris? E aí a gente retoma para a próxima mesa. Obrigada, professora Isabel, professor Steli, e até daqui a pouco, gente, 10 minutinhos.